paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que motivo maravilhoso de nos encontrarmos aqui através do nosso compromisso com o Senhor e com os irmãos, de estarmos lendo a palavra do Senhor aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Nós louvamos a Deus que tem aproximado o seu povo através da sua palavra, tem falado aos nossos corações diariamente, por meio das Santas Escrituras. Nós adoramos, engrandecemos e bendizemos o nosso Deus maravilhoso, digno de todo louvor para sempre. Sempre o exaltamos, porque não há Deus como o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Hoje vamos aqui estar prosseguindo na leitura do capítulo 18 de Gênesis, pois este ano temos o compromisso de ler apenas um capítulo a cada dia do ano, mas prosseguimos com o objetivo de ler toda a Bíblia Sagrada numa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Para você que está com este propósito firmado, sempre abaixo aqui na descrição do vídeo está a nossa agenda que você pode estar consultando. Hoje nós vamos estar pela agenda anual, já lendo os capítulos 8, 9 e 10 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, Êxodo. Vamos então agora aqui a leitura do nosso canal, o capítulo 18. Vamos neste momento reservado do seu dia estar lendo e meditando na palavra do Senhor, de posse dela em nossas mãos. Amém? Que o Senhor venha falar em nossos corações. Capítulo 18 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu.
Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Assim, ainda pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrarem apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém, meus irmãos. Aqui completamos a nossa leitura do capítulo 18. Temos visto aqui que o Senhor está em uma missão. O Senhor aparece a Abraão nos carvalhos de Manre. O Senhor aparece com 2 anjos. Aqui nós vemos uma manifestação visível do Senhor, que é chamada teofania. E o Senhor para na casa de Abraão, porque ele insistiu em servi-lo, em lavar-lhe os pés, em lhe dar uma refeição. E o Senhor concordou e ficou ali aguardando. E o Senhor, nessa oportunidade, já falou mais uma vez da sua promessa, perguntando primeiramente por Sara e dizendo que o Senhor estaria a retornar
por aquele tempo, daqui a um ano, para que Sara concebesse e desse à luz um filho. Oh, meus irmãos, aqui vemos que o Senhor já tinha declarado isto a Abraão, mas agora ele se declara fazendo também a Sara ouvir a sua promessa. E a Sara, ela tem a mesma atitude de Abraão. Ela ri, mas nós vemos aqui a questão do riso dela é como Abraão, olhando as circunstâncias, porque ela já tinha cessado o costume das mulheres, já estava tão avançada de idade e também o seu marido avançado de idade. Então ela se riu e este momento o Senhor chamou a atenção. Por que que ela riu? Mas ela também negou que não tinha rido, mas o Senhor entrou com uma pergunta: haveria coisa alguma impossível para Deus? E o Senhor também nos pergunta: haveria coisa impossível para Ele fazer? Na verdade, nós não temos resposta, porque nós sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso, não há nada que Ele não possa fazer, que Ele não tenha o poder de fazer, o poder de alterar sentenças humanas, o poder de estar se manifestando maravilhosamente na nossa vida, além das circunstâncias, além do que vemos, além do que diz não pode, não é possível ao ser humano, mas para Deus todas as coisas é possível. Então ele, em vez de dizer assim, ele pergunta: haveria coisa impossível? Isso é para nós declararmos, irmãos, que para o nosso Deus não há nada impossível. E o Senhor assim diz, e Sara também ouve do Senhor que ela teria o filho, não apenas Abraão, mas agora ela também escuta do próprio Senhor que ela vai ter um filho, e é dela que vai sair a descendência que o Senhor prometeu a Abraão. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, como eu tinha dito, o Senhor veio em uma missão. Ele estava acompanhado dos seus anjos e estavam indo a Sodoma, estavam descendo a Sodoma. E o Senhor perguntou a si mesmo: eu vou ocultar a Abraão o que vou fazer, sabendo que ele será o pai de uma multidão e sabendo que ele vai ensinar o caminho do Senhor aos seus descendentes? Então o Senhor resolve lhe dizer que estaria descendo para ver a situação de Sodoma e de Gomorra, porque o pecado tinha chegado à presença do Senhor, estava gritante a situação e o Senhor já não estava mais a suportar. Então ele desceria para averiguar aquela situação. Mas nós sabemos que tinha alguém de Ló, Ló, morando lá naquela região de Sodoma e de Gomorra. Ló, o sobrinho de Abraão. E com certeza Abraão lembrou-se de Ló e da sua família, seus parentes que estavam naquela cidade. E era conhecida a situação daquele lugar por Ló. Ele mesmo se afligia pelo pecado exorbitante daquele lugar, aqueles moradores, pecadores injustos. Oh, meus irmãos, mas ali continuou a viver, mas o Senhor declarando a Abraão o que ele pretendia fazer, Abraão vai e toma a atitude de intercessão. Ele toma a atitude de intercessão, colocando um grupo de 50 pessoas. Se houvesse 50 pessoas, o Senhor destruiria a cidade, o Senhor destruiria os ímpios com os justos. O Senhor faria isso, mas o nosso Deus justo e correto,
Ele jamais faria isso. E ele respondeu a Abraão: se lá tiver 50 justos, eu não destruirei por amor aos 50. E assim Abraão, que conhecia a situação, de ouvir também falar daquele lugar, sabia que aquela cidade era terrível. E ele, ao invés de aumentar, ele foi até diminuindo este grupo, falando 45, 40, 30, 20, até que chegou a 10. E o Senhor pacientemente respondeu: não destruirei por amor aos 10. Mas Abraão cessou de perguntar ao Senhor. Ele perguntou a última vez pelos 10, mas o Senhor, ele fez o que desejava o coração de Abraão. Abraão estava ali também a interceder por Ló, seu sobrinho e sua família. E o Senhor, sim, designou o juízo e a destruição daquelas cidades onde o pecado estava terrível, a condição moral daquele lugar era horrível aos olhos do Senhor. O Senhor não tolera o pecado, o Senhor baniu os ímpios daquela cidade, mas em resposta às orações de Abraão, o Senhor livrou o justo Ló daquela situação. O Senhor salvou Ló daquela situação terrível, daquela destruição que viria. O Senhor salvou a ele e a sua família. O Senhor não condenou os justos com os ímpios. O Senhor, sim, executou o seu juízo. E assim, meus irmãos, nós cremos no nosso Deus maravilhoso, que tem nos prometido salvar a todos nós deste mundo de destruição, deste mundo da destruição do pecado. O Senhor há de trazer destruição a este mundo por causa do pecado, mas o Senhor não condenará os justos com os ímpios. Na verdade, o Senhor já tem nos prometido que aqueles que creem serão salvos e os que não creem serão condenados com este mundo de pecado, com esta situação deste mundo terrível que se afastou do Senhor. Mas aqueles justos que creram no Senhor Jesus como Salvador e procuram lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e andar de acordo com a sua palavra, o Senhor lhes guardará. O Senhor tem a salvação garantida no dia da ira futura do nosso Deus. E vamos anunciar, irmãos, vamos anunciar a Jesus, o único que nos pode salvar e o único que nos pode redimir e justificar dos pecados. Aleluia, glórias a Deus. Nós louvamos ao Senhor por este momento com a palavra do Senhor. Adoramos o nosso Deus, que tem falado aos nossos corações a cada dia durante esta jornada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça perseverar constantemente neste propósito. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Tenham um dia de bênçãos e aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.